Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Carros USA. Aqui é André Mantua falando, e hoje, nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre compra de carro. Deixa eu ir aqui para a apresentação. Então vamos lá. Eu vejo muitos vídeos, muitos posts do pessoal vindo aqui para os Estados Unidos e vendo o preço de carro, achando que o carro é super barato aqui. Isso é verdade, comparando com o Brasil, por motivo de carga tributária e volume de escala, o carro aqui sim é mais barato. Mas também não é tudo aquilo que o pessoal mostra. Então, para desmistificar um pouco isso e ajudar os brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos, eu vou falar um pouquinho das modalidades de compra de veículos aqui. Basicamente, você pode comprar um carro de 3 formas diferentes. Ou cash, dinheiro, ou você pode financiar o carro, ou você pode fazer um lease. Falando da primeira modalidade de dinheiro, ela é muito pouco usada aqui, até porque a taxa de juros de veículos aqui é muito baixa quando você tem um crédito bom. Então faz sentido você pegar o seu dinheiro e investir em alguma outra coisa e ficar pagando o carro. Uma grande dúvida que, principalmente quem acabou de chegar aqui nos Estados Unidos, chega lá na loja e me pergunta, fala, André, eu vou comprar em cash, eu quero um desconto maior. Isso não necessariamente é verdade aqui nos Estados Unidos. Por quê? Todas as montadoras têm o seu banco próprio, então ela dá muito incentivo para você financiar o carro. Então, muitas das vezes você vai ter um desconto maior financiando do que você comprando em cash. Um outro problema de você comprar em dinheiro é que você não vai criar crédito, que aqui nos Estados Unidos é primordial. E o lado bom é que você não vai ter uma dívida. Tá? Indo para o financiamento, que é um dos mais, eu diria que é o mais usado, junto com o lease, você pode financiar de 3 formas distintas. Você pode financiar um carro somente com o passaporte brasileiro, você pode financiar com o seu Tax ID Number, o ETN, muita gente não conhece esse documento, esse seria mais ou menos um CPF no Brasil. É um documento que, se você não tem social ainda, ou social security, você pode pagar imposto com esse documento, só que ao mesmo tempo você começa a gerar crédito, e através do social security. Tá? As vantagens de você financiar, como eu tinha comentado, você vai ter os incentivos da montadora para estar financiando. Tá? Você vai gerar crédito desde que você tenha o ETN ou o social. E o lado ruim é que você vai ter uma dívida, que eu diria que aqui é praticamente necessário. A relação aos juros, isso gera muita dúvida também entre os brasileiros, até eu fiz um slide só para isso. Os juros, basicamente depende do número do credit score, o credit score do cliente, o número que ele tem no crédito, e o histórico de compra de carro. Tem muito cliente que chega com um FICO, que é o relacionamento com o banco, muito alto, mas não tem histórico nenhum, ou até mesmo não tem ETN social. Então mas eu tenho um crédito alto, como que meu juros é alto? Então o número é importante, mas ele não anda sozinho. O histórico de compra de carro também é muito importante. Por quê? Por exemplo, o cliente tem um crédito muito alto, mas só tem um cartão de $1.000, por exemplo. Então o banco não sabe que, se ele for financiar um carro de 20, 30, 40 mil dólares, ele vai ter capacidade de pagamento. Ao mesmo tempo que um cliente que tem um crédito um pouquinho mais baixo, mas já financiou 3, 4 carros e nunca atrasou um pagamento, ele vai ter uma taxa de juros boa, porque o banco sabe dessa capacidade. E também os juros dependem muito do carro. Se você vai para um carro novo, parte dos incentivos da montadora é dar um juros mais baixo no carro novo. Mesmo ele sendo um pouco mais caro, dependendo do crédito, faz sentido, porque os juros vai ser muito baixo. E o carro usado é mais barato, só que ele não tem incentivos, e os juros é mais alto. Junto com esses juros, está muito ligado também aos programas de retenção de clientes das montadoras. Cada montadora trabalha de uma forma,
tem montadora, os seus programas de fidelidade, né? Tem montadora que trabalha com 1, outras que trabalham com 2, 3, 4 anos. Até vou falar um pouquinho agora da Toyota, que é onde eu trabalho. A Toyota tem um programa de loyalty que em 1 ano o cliente voltando, o Banco Toyota aceita o cliente como o financiamento do cliente e já aumenta como se aumentasse o crédito score do cliente. Então, há uma baixa taxa de juros. Então, esse programa é muito interessante, porque o cliente, em 1 ano, ele passa a consolidar o crédito, ele para de pagar juros, passa a pagar principal, e nós vendemos mais carro. Então, no final, é um ganha-ganha. Falando um pouco agora do lease, que é o sonho americano. Então, o lease ele é muito legal, eu gosto muito do lease, só que ele é muito restrito. Para você fazer lease, você tem que ter um bom ou um excelente crédito, você tem que ter o social, a não ser na Toyota, aqui na Southeast Toyota, né, que faz parte do banco que cuida da Flórida, das Carolinas, da Georgia, que aceita a ETN. Sem social, você não consegue fazer lease em nenhuma outra montadora. Você tem que, por praxe, ter histórico de carro. Algumas vezes o banco abre uma exceção, mas normalmente você tem que ter histórico, você tem que ter pagamento de carro. E o lado bom é que você só paga a depreciação do carro. Isso é uma outra dúvida. Muita gente chega e fala, não, eu estou pagando fazer um lease, eu vou alugar o carro. Não, não é isso. Você vai pagar somente a depreciação do carro. Tá? A outra grande dúvida é o que acontece no final do lease. Você tem 4 opções, que nem está aí na apresentação. Você pode trocar o carro por um novo, você pode devolver esse carro, você pode comprar pelo valor residual, ou você pode financiar o valor residual. Tá? Eu diria que as 2 últimas opções não são tão interessantes. Se o vendedor sabe trabalhar com lease, ele vai buscar um carro que tem um valor residual alto. Então, consequentemente, você paga uma depreciação muito baixa durante o termo do lease. E a ideia do lease é realmente você estar trocando o carro, é fidelizar o cliente. Se você realmente pensa em comprar o carro no final, eu diria que é mais interessante você ir direto para o financiamento. Falando um pouco das vantagens e desvantagens do lease, uma das vantagens é você ter um pagamento mensal mais baixo, por estar pagando só a depreciação. Você tem maior flexibilidade, porque como você troca carro a cada 3 anos, e também, por motivo do termo de 3 anos, tudo que você dá de entrada é dividido só em 3 anos, não em 5, 6, como no financiamento. Então, tudo que você coloca abaixa muito a prestação. Então, por exemplo, o cliente define um X por mês que ele quer pagar, e se ele dá uma entrada maior, ele vai estar naquele X com um carro mais caro, e na próxima vez, se ele não tiver tanto dinheiro de entrada, ele mantém o pagamento dele com um carro mais barato. E a maior vantagem do lease é que você sempre está com um carro novo dentro da garantia, então você não tem dor de cabeça. As desvantagens do lease é que ele tem limitação de milha. As montadoras, cada um tem o seu programa específico, mas isso gira em torno de 8 a 21 mil milhas por ano. Então, se o cliente vai rodar muito, ele vai fazer um Uber, um Lyft, ou Delivery, alguma coisa assim, ou mora muito longe do trabalho, o lease não seria uma opção, porque não vai gerar muita milha extra e acaba ficando muito caro quando você vai retornar o carro, tá? Depois dos 2 ou 3 anos, dependendo do período do lease. E no final você não tem um bem. Tá? Mesmo no financiamento, depois de 5, 6 anos você pagou, o carro está valendo muito pouco, mas você tem um valorzinho residual que sobrou lá do carro. No lease você não vai ter. Tá? Basicamente essas são as 3 opções de compra de carro aqui. Tá? Então eu espero que tenha clarificado a todos o caminho a seguir. E como eu comentei, tudo vai depender, você ir para o dinheiro, para o financiamento ou para o lease, vai depender do seu crédito, vai depender de como você vai utilizar esse veículo e de quantas milhas você vai rodar. Então, eu agradeço a todos, eu fico aguardando comentários, sugestões para a gente estar montando os próximos episódios. O próximo, especificamente, nós vamos falar da definição do carro, que tipo de carro é melhor
para cada cliente e qual vale mais a pena ir para o usado ou no novo. Então a gente vai estar falando isso um pouco mais no próximo episódio. E eu peço a todos, a gente criou nossa página no YouTube, eu peço a todos a se inscrever lá, seguir a gente, todo mundo que se inscrever vou estar mandando essa apresentação, bem como a gente está em todas as outras redes sociais, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp e também via e-mail. Então, muito obrigado a todos, até quarta-feira que vem, onde a gente vai estar falando qual a melhor opção, que tipo de carro é o melhor para você e para sua família. Tchau, muito obrigado e não esqueça de se inscrever lá no YouTube, por favor. Um grande abraço a todos, até quarta que vem. Tchau. Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Carros USA, aqui é André Mantuan. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre um assunto que gerou bastante comentários no Facebook, no Instagram, em relação ao vídeo que eu postei ontem. Foram comentários bem legais, algumas sugestões também. Então, a gente vai estressar um pouquinho mais esse assunto, entrar um pouquinho mais no detalhe. Então, vamos lá. Hoje, nós vamos estar falando de crédito, que é uma coisa primordial aqui nos Estados Unidos. Então, basicamente, o crédito, ele é, no começo do processo, mais ou menos que nem no Brasil. As instituições financeiras, elas acham uma forma de, conforme o histórico do cliente, estar liberando mais ou menos dinheiro para as pessoas e para as empresas. O que muda daqui para ir para o Brasil é que o crédito, basicamente, ele é controlado por 3 bureaus: o Experian, o TransUnion e o Equifax. Cada um tem um foco distinto, cada um trabalha com um mercado específico, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, como que funciona o crédito aqui? Todas as vezes que uma pessoa solicita uma linha de crédito, seja um financiamento de casa, carro, um crédito pessoal, ou uma solicitação de cartão de crédito, um aluguel de casa, a instituição responsável em fazer esse deal, ela vai checar no bureau respectivo o crédito da pessoa e define se segue ou não em frente, baseado no que ela vê lá. E uma coisa que é importante, toda vez que o crédito é verificado, o crédito cai. Então, toda vez que manda o crédito para o banco para ser verificado, o crédito cai 10, 12, 15 pontos. Então, isso é até uma coisa que a gente toma muito cuidado lá na Toyota, principalmente onde eu trabalho em Deerfield Beach, de não estar enviando para tudo quanto é banco a aplicação de crédito do cliente. Tem um documento que chama a aplicação de crédito. Então, quando o cliente preenche esse documento, ele autoriza o dealer a estar solicitando aos bancos a aprovação do mesmo. Então, mas cada vez que o dealer manda para um banco, vai caindo o crédito. Então, tem dealers que mandam para 7, 8 bancos. Então, tudo que o cliente fez em um ano, basicamente ele perde, ou ele investiu e fez para construir o crédito em um ano, ele perde numa verificação dessa. Lá na Toyota a gente trabalha com valores estimados, nós só olhamos o crédito do cliente e, em cima disso, montamos uma estimativa. Se essa estimativa estiver boa para o cliente, aí sim nós mandamos para o banco. Quando mandar para o banco, se o banco mandar um valor mais baixo de juros, parabéns, o cliente vai pagar menos. Se o banco manda um pouquinho mais alto, ou pede um pouco mais a entrada, o cliente define se quer ou não. Então, a gente preza muito pelo crédito do cliente lá na Toyota. Então, falando um pouquinho dos bureaus, eles são divididos da seguinte forma. O Experian, ele está muito relacionado com os bancos, é o famoso FICO, que o pessoal vê no celular, né? Então, o Experian normalmente tem um número bem mais alto do que os outros 2 bureaus, porque as linhas de financiamento não são tão altas e normalmente são cartão de crédito ou crédito pessoal, então o risco é menor para o banco. Quando você vai para o TransUnion, ele está muito relacionado com o mercado imobiliário. Toda vez que uma imobiliária vai financiar ou alugar uma casa, para uma pessoa, ela checa no TransUnion. Esse é mais restrito, por motivo dos financiamentos serem mais pesados numa casa. E o Equifax, da mesma forma,
o mercado automobilístico utiliza o Equifax para checar o crédito dos clientes. Então, de novo, novamente falando da Toyota, a Toyota é a única que pode ter uma exceção. Como a gente está falando de regras e exceções hoje, quem tem a ETN, ou Tax ID Number, ele tem um TransUnion muito forte. Então, muitas das vezes, ou algumas vezes, a gente consegue, no Banco Toyota, trabalhar também com TransUnion. Por isso que só na Toyota o cliente consegue fazer financiamento via o banco da montadora, ou até mesmo fazer leasing, porque é o único que aceita o Tax ID Number e, consequentemente, aceita o TransUnion também. Tá, falando um pouquinho agora de como construir o crédito, como eu tinha comentado ontem, o cartão de crédito ele é responsável em criar o número do seu crédito. Então, mas você tem que usar o cartão da forma correta. Então, você tem um limite de crédito no seu cartão. Você não pode usar mais que 25%, 30% desse limite. Isso mostra para o bureau que você está numa situação tranquila e aí, consequentemente, eles vão aumentando a sua linha de crédito, eles vão aumentando o limite do seu cartão. E os financiamentos de veículo, casa, crédito pessoal, créditos pessoais, eles vão te dar o histórico do crédito. Tá? Então, da mesma forma que é muito demorado para construir, ele é muito rápido para ser destruído. Então, se você usar seus cartões no limite, ou até mesmo não pagar o cartão, tudo que você constrói cai muito rápido. E o pior ainda é em relação ao financiamento. Se você não paga a sua casa, você pode ter um foreclosure e o banco pode tomar a sua casa depois de um certo período de tempo. E no carro é mais severo ainda. Se você fica 3 meses sem pagar o carro, o banco vem e toma seu carro e dá uma reposição, que é o famoso Ripple aqui. Então, quando isso acontece, o cliente fica 3 anos praticamente sem conseguir financiar. Você for financiar, vai ter taxas muito altas e entradas muito altas. Então, é um negócio que o pessoal tem que tomar muito cuidado aqui, de estar com o pé no chão, pegar o carro certo, pensar também no seguro, para que fique numa prestação confortável, prestação de carro mais seguro, para não ter um problema desses, né? E até mesmo porque o Ripple fica aparecendo no teu crédito por 7 anos, é um negócio que não é legal de acontecer. Então, resumindo, como eu tinha comentado, todo mundo aqui começa no zero. Não importa se você é brasileiro ou americano, você vai começar aqui no zero. E aí, com cartão de crédito, você vai subindo o seu número, o crédito vai de 0 a 900, e o histórico, conforme você vai financiando, normalmente o caminho natural é você financiar um carro, trocá-lo, para depois você ir para casa, porque a casa os valores muito mais altos, então você já deseja ter um crédito, crédito bom e um juros baixo para ir para o financiamento de casa. Então, quando você tem as duas coisas aqui, você chega no topo do gráfico, que aí você vai ter juros muito baixos, você vai ter linhas de crédito muito altas e pré-aprovações. Então, o processo fica muito fácil e muito rápido, mas não é fácil chegar lá, não. Mas estou trabalhando direitinho, seguindo as orientações aí do pessoal em relação a crédito e tudo mais tal, vocês chegam lá sim. Então, até eu comentei ontem, vamos falar aqui de mais uma exceção também. Mesmo se você nunca financiou um carro, mas você pode ter um juros mais baixo no caso de você ter um limite de cartão de crédito muito alto. Por exemplo, você chega lá no dia com 20, 30 mil dólares aberto no cartão de crédito. Então, o banco, ele sabe que você tem um limite e você sabe controlar esse limite. Então, o risco diminui muito, então mesmo você não tendo o histórico de carro, você já consegue um juros mais baixo. Ou até mesmo, da mesma forma, se você já tiver uma casa financiada. Ou se você der uma entrada alta, 50% ou mais, então o risco para o banco diminui muito. Então, mesmo você não tendo um histórico de carro, você já consegue um juros bom. Esse era o assunto que eu queria conversar com vocês hoje. Espero que tenha clarificado as dúvidas, atendido as sugestões. E qualquer assunto, os comentários, as críticas são muito bem-vindas. Eu espero vocês lá nas nossas redes sociais. Até teve muita sugestão da gente estar falando não só de carros, mas de outros assuntos para brasileiros que estão chegando.
Então eu criei um outro canal no YouTube. Então agora tem o André Mantuan, que a gente vai falar de assuntos gerais, e o Carros USA, que praticamente é o assunto que a gente está falando aqui no mercado automobilístico. Então eu espero o like de vocês, espero que vocês se inscrevam nas nossas páginas, também no Instagram, no Facebook, e os meus contatos no WhatsApp e e-mail. Então era isso. Eu aguardo o like de vocês lá. Inscrevam no nosso YouTube, nos nossos canais no YouTube. E até a próxima. Provavelmente amanhã ou com certeza na quarta-feira a gente vai ter mais um episódio do Carros USA, falando de modelos de carro, melhor custo-benefício, carros novos versus carros usados. Aguardo todos lá. Muito obrigado, uma boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá, eu sou André Mantuan. Bem-vindos ao Carros USA. Hoje nós vamos falar de um assunto que também gera muita dúvida. Muitos clientes questionam sobre esse assunto quando eles vão lá na loja. Então, hoje o assunto vai ser carro novo ou carro usado? Qual a melhor opção? Então, antes da gente entrar propriamente dito no carro, eu queria conversar com vocês sobre alguns conceitos. Aqui, diferentemente do Brasil, a placa ela não pertence ao carro, ela pertence ao usuário, seja uma pessoa física ou uma empresa, mas a placa é da pessoa, então ela paga o registro sobre a placa, não sobre o carro. E o seguro, sim, é igual no Brasil, o seguro é obrigatório e o seguro é do carro. Esses dois documentos, tanto o seguro quanto o registro, eles têm que sempre estar dentro do carro. E se acontece alguma coisa, a polícia parar ou tiver um acidente, algo do gênero, você tem que apresentar esses dois documentos junto com sua carteira de motorista. Falando um pouco do carro, quando a gente vai para carro novo, tem o carro 0 km, que aí não tem muito o que falar, carro zero é carro zero. E tem os carros de demonstração. Esses carros são carros que são utilizados pelo staff dos dealers ou até mesmo da montadora, mas eles nunca foram emplacados com uma placa de usuário final. Eles rodam com placa do dealer. Então, esses carros, por eles não ter registro, eles podem, até 5.000 milhas, ser vendidos como carros novos. Então, essa é uma boa opção, porque o cliente ainda vai ter as taxas de juros, como eu tinha comentado, do carro novo, que era mais baixa, mas, ao mesmo tempo, tem uma depreciação, porque o carro já teve uma rodagem. Então, é uma opção boa. Normalmente, esses carros são carros mais caros, são carros top de linha, até pelos usuários que estão usando eles, mas é uma boa opção. Depois, dentro do carro usado, existem dois tipos de carro. Existem os carros certificados. O carro certificado é o carro da própria marca ou da bandeira que o dealer tem. Então, esse carro passa numa revisão muito rigorosa, uma inspeção muito rigorosa, por exemplo, no caso da Toyota, de 160 pontos, e o carro é vendido com garantia muito similar ao carro novo. O carro tem que estar com a mecânica elétrica perfeita, tem que estar com pneus novos, freio, a troca de óleo. Então, o carro praticamente é vendido como se fosse um carro novo. E existe o carro usado, como no Brasil, que são os carros sem garantia. Alguns dealers pequenos, até eles dão garantia no próprio dealer de alguns meses de motor e transmissão, mas esses carros são sem garantia. Até um ponto que eu queria levantar aqui, quando vocês vão comprar um carro aqui nos Estados Unidos, você tem o preço do carro e em cima disso o preço final. O preço final é composto do preço do carro, mais impostos, taxas, que, por exemplo, emplacamento, FIIs que tem, taxas do governo, taxas estaduais, então, e mais os produtos que você compra. Então, tem uma série de produtos que eles são muito interessantes. Falando um pouco dos produtos, eu acho que o mais importante de todos é o GAP. O GAP ele é um seguro, na realidade. Se você tem uma perda total no seu carro, o que acontece? Como aqui nos Estados Unidos, normalmente você financia carros com uma entrada pequena, então, até por motivo dessas taxas e FIIs e tudo mais, você acaba financiando mais do que o valor do carro. Então, se você tem uma perda total, o teu seguro já vai pagar o carro depreciado. Então, não cobre todo o seu financiamento. Então, você fica com uma dívida
e sem carro. O Gap vai e absorve essa dívida para você. Então, ele zera essa dívida e você sai desse problema e pode pegar um carro novo. Principalmente nos carros usados, tem um outro produto que é muito interessante, que são as garantias estendidas. Então, basicamente, você compra a garantia do carro. E essa é moldada conforme a necessidade do cliente. Cada dealer, cada montadora trabalha com uma empresa diferente, mas basicamente você pode comprar garantia de motor e transmissão, garantia do veículo completo, você pode definir o tempo que você quer de garantia, ou a milhagem que você quer de garantia, isso vai depender do tipo de rodagem, como você vai utilizar o carro. E aí você tem as garantias até mais completas, onde você pode adicionar reposição de chaves. Se você perde a chave, eles te dão uma outra chave, que chaves que são muito caras. Você pode pensar que você vai pagar $200, $300 numa chave de um carro. Conserto de pneu, ou até mesmo troca de pneu e uma série de outros produtos. Um outro produto que é interessante, principalmente quando você fala dos estados quentes aqui, como na Flórida, que o clima é muito agressivo, a pintura de mar, temperatura muito alta, muita umidade, são proteções de pintura. Então, com essas proteções, o teu carro sempre mantém com aparência de novo. Então, na hora de você trocar o carro acaba tendo mais valor. Um outro produto que é muito interessante é esse Wear and Tear. É um produto que tem no lease, então o que acontece? Quando você termina o período do lease, quando você vai devolver o veículo, você tem que devolver o veículo em boas condições, com pneus novos e tudo mais. Então, tanto é que se você for devolver ou se for trocar num novo. E o Wear and Tear, ele é um seguro que ele cobre até $5.000 de damage no carro, de arranhões, batidinhas, incluindo os pneus normalmente, no caso do Toyota a gente inclui os pneus também. Então, ele é muito interessante. O nosso caso aqui é $5.000 que ele cobre no final do lease. Então, você pode usar o carro sem preocupação, porque no final você sabe que esse seguro vai cobrir tudo o que acontecer no carro nos 3 anos de lease. E aí tem outros produtos como seguro de vida e tudo mais. Entrando agora um pouco no carro. Como definir? Então, quando o cliente chegar lá na loja, eu sempre tenho vamos dizer assim, tem um bate-papo, uma entrevista, que em cima disso daí, a gente já tem uma ideia se é melhor sugerir para o cliente um carro novo ou um carro usado. Os parâmetros para isso é o crédito do cliente, que, como eu tinha comentado, quando o cliente tem um crédito muito bom, as taxas de juros do veículo novo são muito menores, então pode ser que faça sentido. Mas, algumas vezes, a gente tem que trabalhar em cima do orçamento do cliente também. Então, ele tem um orçamento definido e, muitas vezes, ele tem uma necessidade. Por exemplo, tem muito cliente que trabalha com piscina, trabalha com construção e precisa de uma picape, que são carros mais caros. Então, algumas vezes, baseado no orçamento, a gente faz sentido a gente ir para um carro usado. O que eu sempre tento fazer com meus clientes é colocar no carro mais novo possível. Primeiro, quanto mais novo, melhor. E também, quanto mais novo, menor as taxas de juros. E aí também está muito relacionado com os programas de retenção de clientes, os programas de loyalty. Então, muitas vezes, quando o cliente não tem crédito e ele vai trocar esse carro em um ano, ele vai ficar só com esse carro em um ano, como eu tinha comentado no outro programa, e depois ele vai vir trocar o carro para pegar uma taxa de juros mais baixa. Então, no primeiro carro, às vezes faz sentido para um carro mais barato, para ele não investir tanto dinheiro para fazer o crédito. E depois, no segundo carro, aí sim, vai para um carro novo, um carro mais caro, que aí vai estar pagando o carro, não juros, né? Então, basicamente, essas são as premissas para definir e sugerir um carro para o cliente. Eu espero que tenha atendido as sugestões, os comentários, as dúvidas de todos. Eu fico sempre à disposição aqui, vocês podem me achar lá no canal do YouTube, no André Mantuan, no Carros USA. Espero que vocês curtam a nossa página e se inscrevam na nossa página para ver as novidades. Também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e os meus contatos aqui, tanto WhatsApp quanto e-mail. Por favor, fiquem à disposição para comentar, sugerir, criticar, sempre bem-vindo também.
E eu aguardo o clique de vocês lá no YouTube, ou aqui no YouTube. E até a próxima, com Carros USA ou com o carro do dia, que aí é aquele outro trabalho que eu estou fazendo, bem mais focado nos produtos da Toyota, de onde eu trabalho. Então, uma boa tarde a todos, tudo de bom e até a próxima. Tchau!